Neste momento, ó Deus, peço que venha usar o teu servo, pastor Herbert, para trazer o teu recado aos nossos corações. Seja usando com o poder do teu Espírito Santo, ó Deus, e venha abrir os nossos ouvidos, ó Pai, de cada um de nós aqui também, para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Enche-nos a cada dia com o teu poder e glória, Pai, e fale conosco, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pastor Bruno. Prazer estar aqui. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um dos queridos aqui. Trago um abraço da Primeira Igreja Batista de Bauru, com muita alegria, né? Pastor Bruno, irmã Keila, então recebam o nosso abraço, todos os membros aqui da igreja local. Parabéns por esses 15 anos. Deus esteja abençoando. E você também, né? Quero agradecer o pessoal da PIB aí que veio aqui, pessoal. Obrigado, viu? Joia ver vocês aqui. Vi o pastor Flávio aqui também, em algum lugar aí. Um abraço, pastor Flávio. Lá, viu, pastor Flávio? Deus abençoe. Prazer tê-lo aí. O pessoal do Redentor também, matando a saudade de alguns irmãos aí, né? E muito bom. A minha história com essa igreja, ela não é uma história direta, é uma história indireta. Eu vim para Bauru em 2006 e o pastor Nilson foi num acampamento junto com o pastor Gilson e lá eles se conheceram. Então eu achei muito bonito da parte do pastor Gilson, que era do Estoril, e ele disse assim para a igreja, ele não pediu um aumento de salário, alguma coisa assim, né? Ele falou, eu preciso de ajuda, preciso de um pastor para me ajudar aqui, porque tinha o pastor Nelson, o pastor Nilson, que passou a ser o pastor Nilson, e o pastor Gilson, os 3 pastores ali do Estoril. E de fato o pastor Nilson, ele encontrou esta igreja aqui e ele sentiu no coração de vir para cá, e isso deixou uma lacuna ali, tinha um pastor lá no Estoril, e aí foi então que eu fui consagrado ao ministério. Então fui pastor auxiliar ali, né, no ano 2010, depois fui para o Redentor em 2012 e na PIB em 2019. Então pude acompanhar as coisas, e tem alguns irmãos aqui que são da PIB que também ajudaram. O irmão César, antes dos 15 anos, o tempo em que o 95. Então é um tempo anterior a essa nova fase de 15 anos, e nós ficamos muito felizes. Por que eu estou contando essa história? Por que eu estou falando do antes? Porque hoje é o chamado sábado da Páscoa, e é um sábado que é um sábado de silêncio. Nós lemos na palavra de Deus que Jesus Cristo, ele foi crucificado na sexta-feira, e ele, ao final da tarde, ali lá pelas 3 horas da tarde, ele disse, está consumado. Então entregou seu espírito, e após colocarem o corpo dele numa caverna ali, pequena caverna, colocaram a pedra selada, os soldados destacados para estarem ali, para que ninguém roubasse o corpo de Jesus, porque ele havia dito que ia ressuscitar, e isso trouxe uma preocupação. E existe esse sábado é uma coisa muito interessante, a gente fica pensando, né? Não sei se você fica pensando, mas eu fico pensando nesse sábado aí, as pessoas tristes, porque o Jesus que elas tanto amavam estava agora morto, e elas se sentiram abandonadas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Quero ler alguns versículos aqui desse capítulo. Gênesis 2. Veja que interessante. Diz assim: assim os céus e a terra foram finalizados, e todo o seu exército, e no 7º dia Deus terminou o trabalho que havia realizado, e ele descansou no 7º dia de todo o trabalho que havia feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou e fez. Amém. Senhor, fala no nosso coração através da tua palavra, que
Que o teu nome seja exaltado sobre todo nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos, pedimos as tuas bênçãos sobre essa amorosa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos aqui em Gênesis essa história, nós fazemos, agora nós que sabemos da Páscoa, imediatamente fazemos um paralelo com o sábado onde Jesus está na tumba e o seu corpo depositado ali. Depois de ele ter feito todo o seu trabalho de resgate, trabalho de voltar a restaurar as coisas com o Pai. Quando ele disse na cruz, tetelestai, que significa está consumado, e a Bíblia vai dizer que a dívida foi paga e cravada na cruz. E nós lemos aqui em Gênesis que Deus também descansou nesse dia, e esse é o dia onde Jesus também descansou. Você talvez nunca tenha parado para pensar, mas Jesus trabalhou muito, trabalhou incansavelmente, trabalhou de dia cuidava das pessoas, e de noite cuidava da sua vida de relacionamento com o Pai. Que trabalho incansável teve o nosso Senhor, que preocupação e que responsabilidade ele teve, porque todas as coisas estavam sobre os seus ombros. Ele trabalhou para que todas as coisas fossem colocadas no seu devido lugar. Por isso, nós devemos a Ele honra e glória. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o motivo pelo qual essa igreja não morreu. Ele é o motivo pelo qual nós não estamos mais destinados ao inferno. Mas Ele é o motivo da nossa salvação, da nossa esperança. Esse descanso dele de um momento aqui é um descanso, um silêncio, porque ele estava fazendo todas as coisas novas. E o trabalho dele continua, irmãos. E nós fazemos parte do trabalho de Jesus. Nós somos resultado do amor da sua alma, do árduo trabalho que ele teve. Por isso, eu peço a você que abra a sua Bíblia em Colossenses 1, 10 a 18. Colossenses 1, de 10 a 18. Eu quero fazer essa leitura para que nós tenhamos um objetivo, um propósito de resgatar e de honrar o trabalho de Jesus como igreja. Diz assim, Colossenses 1, de 10 a 18: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Amém. Esse é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é a razão de estarmos aqui, é o motivo que nos alegra toda manhã. Muitas vezes, queridos, nós somos impedidos de fazermos as coisas que nós gostaríamos como servos de Jesus, às vezes por coisas externas,
Nós somos impedidos por pessoas. Sim, pessoas se levantam contra nós. Pessoas se levantam e ficam bravas, e ficam nervosas, e brigam, e discutem, e como que querendo nos destruir, e nós ficamos até assustados, falando assim: o que foi que eu fiz para essa pessoa? O que nós fizemos para que essa pessoa ficasse tão brava assim? Qual é o motivo de tanta raiva? Nós também ficamos impedidos às vezes por possibilidades. Nós pensamos assim: não é possível fazer isso, está para além da nossa capacidade. A gente não tem recursos, talvez de tempo, ou pessoas, ou dinheiro, ou não conseguimos ver o que pode ser feito em determinada circunstância. Mas também nós temos situações, meus irmãos, internas, um desânimo que atinge a nossa alma, às vezes uma falta de fé, uma falta de esperança. Nós às vezes passamos por essas coisas internas também, e isso são tempestades que vêm sobre a nossa vida. Mas você precisa se lembrar que o nosso Senhor Jesus Cristo às vezes permite que essas tempestades venham. E sabe por que Ele faz isso? Para nos fortalecer. Às vezes para nos corrigir, mas às vezes para acertar alguma coisa que a gente está fazendo errada, como por exemplo Jonas, que foi mandado uma tempestade para ele corrigir uma situação errada. Mas os discípulos, quando Jesus falou: peguem esse barquinho e vão lá, e ele andando sobre o mar, ele chega até os discípulos, e aquela tempestade acontecendo, e muitas vezes você não fez nada de errado, você está fazendo exatamente o que Jesus mandou, mas mesmo assim vem uma tempestade, e o Senhor Jesus, Ele nos coloca essa tempestade sempre para nos fortalecer. Você precisa entender que a igreja de Jesus é a noiva de Jesus, e Jesus quer torná-la tão forte quanto Ele. Por isso Ele permite que essas tempestades venham a cada instante, embates, dificuldades, noites difíceis, dias difíceis, situações. Por exemplo, o fato dessa igreja ter sido fechada, desse bairro, que dificuldade! Mas o Senhor continua trabalhando, o Senhor continua restaurando, e esse é um exemplo vivo do que Deus faz na minha vida e na sua vida. Que às vezes você tem um dia difícil, uma noite difícil, um tempo difícil, um tempo de sofrimento e dor, mas Jesus Cristo, Ele está aqui para restaurar você, para trazer você de novo a ficar de pé, e Ele é especialista nisso. Ele é especialista em salvar aquilo que havia se perdido. Esta é a razão dele ter vindo ao mundo. E aqui o texto nos apresenta que Ele é a cabeça. Sabe, no primeiro versículo da Bíblia, em Gênesis 1:1, já tem isso daí, quando diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Porque a palavra princípio ali no hebraico é uma palavra que significa principal ou cabeça. Ou seja, em Cristo Deus criou os céus e a terra, nele foram criadas todas as coisas. Está aqui no texto que a gente leu. Ele é o principal, Ele é o primogênito. Primogênito aqui não significa que Ele é o que nasceu primeiro. Isso é uma coisa esquisita, que as línguas humanas têm uma dificuldade de explicar. A palavra primogênito tem um significado jurídico, significa que ele herda tudo do Pai, é uma questão de direito. Você imagine quando Jesus falou assim: todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Mas tem uma coisa aí, quando ele nasceu bebezinho, ele foi crescendo, a Bíblia diz que ele cresceu em estatura, em graça, em sabedoria, para com Deus e os homens. Mas agora algo inusitado aconteceu. Um homem, Deus feito homem, mas em determinado momento Deus disse: agora eu vou repousar sobre esse homem, que tem o direito, que é Deus, todo o poder dos céus e da terra. Que coisa linda Jesus é. Você pode abraçar Jesus, você pode andar com Jesus, como ele andou, por exemplo, no caminho de Emaús, mas todo o poder repousa sobre ele. Como diz na Bíblia, todos os tesouros da sabedoria de Deus estão escondidos em Jesus, e Ele quer ser o seu amigo, e Ele quer ser a pessoa que cuide de você, porque Ele é a cabeça.
você precisa aprender essa lição importante. Somente Jesus é a cabeça. O que significa isso? Significa que Jesus tem o domínio sobre o corpo, ele tem o domínio sobre a igreja. Que maravilha quando uma igreja reconhece Jesus Cristo como o cabeça, quando ela coloca Jesus no papel principal. Porque a igreja, não estou falando aqui da Igreja Batista Nova Esperança, mas a igreja de um modo geral, às vezes esquece de Jesus. Eu mesmo já fui em cultos onde o nome de Jesus sequer foi mencionado. Eu falei, que negócio é esse? Aonde que está Jesus aqui? Qual o motivo, qual a razão da gente ter se reunido se não foi por causa do nome sobre todo o nome? Ele é a cabeça. Por favor, veja em Mateus 23:10, eu vou ler aqui. Aqui Jesus, em Mateus 23:10, dá uma lição. Ele diz assim: não venha chamar ninguém de mestre, não. Não fique um elogiando o outro na igreja. Uau, que palavra pesada é essa? Aqui na igreja, só um é o vosso mestre. Quem? Cristo. Está o texto aparecendo aí? Está escrito Cristo ou Jesus? Cristo. Aqui quer dizer o seguinte: quando fala Cristo, quer dizer quem morreu por você. Não fala Cristo na Bíblia. Aquele que se entregou na cruz por você. Nenhuma outra pessoa se entregou na cruz por você, só Jesus. Por isso ele tem o direito, ele é o cabeça, ele manda e a gente obedece. Na igreja é assim. Às vezes nós precisamos orar e falar: Senhor, eu estou pensando isso, meu irmão está pensando aquilo, o outro está pensando aquilo, mas a gente não quer saber disso. A gente quer saber o que o Senhor pensa a esse respeito. Que é o Senhor que tem a última palavra, que a primeira e a última e a do meio é do Senhor. O Senhor que manda aqui. O que o Senhor quer que a gente faça? E a gente vai fazer. E isso, a obediência, queridos, é uma coisa interessante. Não existe outra coisa para lutar contra Satanás, ao não ser estarmos debaixo da autoridade de Jesus. Não existe nada em nós que a gente tenha nenhum poder, mas debaixo da obediência, debaixo da autoridade de Jesus, a igreja, o crente, se torna poderoso em Jesus, porque ele é o cabeça. Agora, uma outra coisa também: Jesus, por ser o cabeça, é a fonte de vida da igreja. Sem Jesus, a igreja morre. Que coisa impressionante isso. Na nossa vida de crentes, às vezes tem gente que está meio triste. Tem gente que fala assim: eu estou passando um tempo. Tu já ouviu essa expressão, né? Estou meio afastado. Já ouviu essa aí? Estou meio afastado, estou meio desanimado. Veio a pandemia, não consegui voltar, né? Não conseguiu voltar, não. Você nunca veio, você nunca foi, porque Jesus é a cabeça. Então, Jesus é a fonte de vida. Jesus fala lá em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu gosto, ninguém vem ao Pai. Ele não fala assim, ninguém vai, eu gosto disso. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É lindo isso. Ele é vida. Ele é vida para você. Quanto custa uma vida? Uma vida imensurável. Nós não sabemos o significado da vida, não é verdade? Nós temos a vida em nós, estamos vivos, mas nós não sabemos entender a vida. A vida de Cristo, quando nós aceitamos Jesus, está em nós. E nós estamos como esperando um novo corpo glorificado, mas a vida já está em nós. E a vida que Jesus dá não morre. Isso tem muito a ver com a ressurreição. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo morreu, mas a morte não pode contê-lo. A morte não pode conter a vida. É como se a morte chegasse e, ao chegar perto de Jesus, ela rondasse, e aí de repente você já percebeu que Jesus só morreu porque ele quis, né? Ele mesmo falou: ninguém tira a vida de mim, eu a dou e eu volto a tomá-la. Como que alguém morto pode fazer isso? Porque Jesus é vida. Você que está desanimado aí, você que está meio abatido, você que pela misericórdia de Deus essa palavra está chegando ao seu coração, lembre-se, você precisa deixar que Jesus seja o cabeça, para que você tenha vida, você seja restaurado. Mas tem mais: a cabeça, que é Cristo, também é fonte de sabedoria.
Como eu disse em Colossenses 2:3, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria de Deus. Por isso, você pode ser sábio, mais sábio do que até mesmo os seus professores, mais sábio do que as mais sábias pessoas, porque você se está conectado com a cabeça que é Cristo. Uma igreja pode ser sábia. Sabedoria às vezes é saber recuar, às vezes é saber avançar, às vezes é sair para cá, sair para lá, às vezes é falar alguma coisa, às vezes é ficar quieto, às vezes é olhar, às vezes é esperar. A sabedoria é algo que vem do Senhor, é uma estratégia. Eu gosto de dizer assim, que Satanás tem muito mais dificuldade de alcançar a igreja, porque ela sempre está em movimento na sabedoria de Deus. Então não é um alvo fácil, ela está se movimentando, ela está experimentando a sabedoria de Deus, e você pode ter isso. A Bíblia diz que é só você pedir, coisa linda, de graça você recebe sabedoria. Uma oração muda tudo. Uma oração muda um destino de uma vida, uma oração muda o destino de uma casa, de uma cidade, muda o destino de um país. Uma oração pode mudar o destino da humanidade. Essa igreja não pode parar de orar pedindo sabedoria de Deus. É isso que vai garantir a cada dia que vai passando no futuro aí, porque não vai parar nos 15 anos, em nome de Jesus. Mas tem uma coisa, também, por Cristo ser a cabeça, Ele é fonte de poder. Como a igreja precisa de poder? A palavra poder na língua portuguesa é interessante, porque a gente diz assim, para poder fazer algo, não quer dizer que seja o poder, né? É a capacidade de fazer. Então eu posso fazer isso, não somente deter o poder, mas é uma palavra interessante. E nós temos a possibilidade de repousar sobre nós esse poder ilimitado de Jesus. Jesus nunca vai dizer para alguém assim, olha, hoje eu não posso te ajudar, porque eu tenho que esperar até amanhã, porque hoje eu estou um pouco fraco, meu poder. Não, muito pelo contrário, nós é que ficamos fracos, e Deus com o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas Jesus nunca está indisponível para que você peça. E a Bíblia vai dizer isso, que em Efésios 1:22, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas. Mas aí tem um finalzinho nesse verso aí, está aparecendo aí? Não. Olha, Efésios 1:22, olha que interessante esse versículo. Ele diz assim, que Ele designou Cristo como cabeça de todas as coisas, mas tem um finalzinho aí nesse versículo. Para quê? Para ser usado para quê? Para a igreja. Não está aí no versículo? Não? Não tem? Tem, né? Ué, tem ou não tem? Ah, bom. Ué, será que eu estou lendo a Bíblia errada aqui? É para a igreja, irmãos. O poder de Cristo é para a igreja. Por isso que Ele é poderoso, para a igreja de Jesus ser poderosa. Você pode ser poderoso, porque Cristo preparou todas as coisas para a igreja. Agora uma observação, tem gente que fala assim, eu posso ser crente, mas eu não preciso participar da igreja. Então aonde foi parar o poder? Não foi. Porque o poder está destinado para a igreja. Aí, agora você entendeu. Se eu não faço parte da igreja, essa bênção não é para mim. Eu sou um crente desempoderado. Eu sou um crente raquítico, fraquinho. Eu sou um crente que não tenho vontade de fazer nada, porque eu não faço parte da igreja. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Olha aqui aí, isso é importante. Tem gente que hoje em dia tem um pessoal aí que não quer fazer parte da igreja. Ele só quer a salvação, não quer nada, não quer nenhum compromisso. Ele vai ter a salvação, não estou aqui, não é a igreja que salva, mas vai ficar se arrastando pelo chão, porque não tem força para continuar. Porque esse renovo das forças do poder de Deus só tem que estar conectado com a cabeça, o corpo de Cristo. Agora, tem mais, tem uma coisa inversa aqui. Isso é importante para você que está sofrendo. Jesus sente o que os membros sentem, porque Ele é a cabeça do corpo.
Quando você está adoecido, quando você está entristecido, Jesus sente o que você sente, porque Ele é o cabeça. Eu quero que você veja em Efésios 5:32 que existe um mistério nisso. É muito legal. A Bíblia aqui está falando para casais, né? Paulo está escrevendo para Éfeso, lá para os casais de Éfeso, porque na igreja de Éfeso tinha muito problema de casamento lá, tinha uns negócios lá, uns cultos que não deveria ter para uma deusa chamada Diana. Então as famílias eram tudo mal estruturadas. Então ele falou: ó, pessoal, eu vou ensinar vocês sobre casamento. Ele vai chegar no capítulo 5, que ainda vai falar sobre filho e tal. Mas aqui no meio do negócio que ele está falando para casais, ele fala assim: mas eu vou contar para vocês um mistério. Que mistério, Paulo? Um mistério que parece um casamento, que é Cristo e a igreja. Isso é um mistério. Mistério não tem explicação. É uma coisa que está para além da explicação. Você precisa se apropriar desse mistério, que Jesus e você, igreja, nós, igreja, somos um. Isso é um mistério. Como pode ser isso? Mas eu não estou me vendo conectado a nada aqui. Eu estou com esse microfone sem fio, nem tem fio aqui, ó. Mas é um mistério, ó. Tá vendo? Cadê o fio do microfone? Um mistério. Mas a minha voz está saindo aí na caixa. Mistério. Jesus está conectado com você. Você anda para lá, anda para cá. A igreja se locomove. A igreja fala assim: mas eu não estou vendo Jesus. Pois é um mistério. Você não sabe explicar, mas acontece. Acontece que Jesus sente o que a igreja sente. Jesus sente a igreja. Ele percebe a igreja. Quando você fala assim: ah, mas eu não sou a boca, eu sou o pé, eu nem canto lá no louvor, ninguém nem me vê, eu fico lá na porta, quando todo mundo sai, nem me cumprimenta, nem me agradece, eu fico ali no fundo lá, eu fico fazendo comida, ninguém nem está vendo. Jesus sente você, Jesus percebe você. Fala assim: nunca ninguém me agradeceu. Você não precisa ser agradecido por ninguém, porque Jesus está sentindo você. Você está fazendo para Jesus, meu querido. Esse é um mistério. Essa é a nossa alegria. Que agradecer nada. Tem que louvar Jesus. Não precisa agradecer nada, porque é uma bênção a gente ter Jesus. Agora, por último, Ele é o cabeça, porque Ele é digno. Uau! Jesus é digno. Ele é digno de mandar na igreja. Ele é digno de ser a cabeça. Ele merece isso. Ele não conquistou isso à força. Ele poderia. Você já imaginou como Jesus poderia ter chegado aqui no mundo e dito assim para os romanos, para todo mundo: ajoelhem-se e me adorem, porque eu sou Deus. Silêncio aí, você que está falando, eu sou Deus aqui, não me atrapalha que eu estou fazendo um discurso. Você se lembra uma vez que Jesus estava pregando numa casa e a Bíblia diz que ele estava fazendo uma mensagem, e de repente no meio da mensagem alguém começou a mexer no telhado e desce um homem amarrado lá numas cordas, os amigos descendo lá, e você pode procurar lá no texto, não tem isso daí. Agora é hora da mensagem, depois do culto vai curar essa pessoa. Nós temos uma ordem aqui, entendeu? Aqui não. Jesus sempre estava disponível. Jesus nunca obrigou ninguém a adorá-lo. Ele conquistou isso. Sabe qual a beleza disso? É que nós que somos servos de Jesus, nós fazemos isso voluntariamente. Jesus nunca me obrigou a adorá-lo. Jesus nunca exigiu isso. É porque Ele é digno. Ele merece. Em Gálatas 2:20 está escrito assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele é digno, Ele merece, Ele é o Senhor de todas as coisas. A igreja de Jesus tem esse segredo. A partir do momento em que Jesus passa a ser glorificado de forma voluntária, não impositiva,
Então ele recebe esse louvor do coração, porque a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, imagine você que Jesus está aqui conosco, e ele está como ele ficou um dia sentado, vendo aquela viúva que entregou no gasofilácio uma ofertinha de 2 moedinhas, e ele estava olhando para o coração, e ele olha para você, e ele fala assim: como está o coração dessa pessoa? Ela está abrindo mão até das coisas que ela quer para me glorificar, ela está abrindo a mão das coisas que ela deseja para que eu seja exaltado. Como eu amo essa pessoa! Como é bonito ver Jesus olhando para a gente e sorrindo, se sentir em casa. E é isso que eu quero terminar dizendo: aqui é a casa de Jesus, aqui é o lugar onde ele gosta de estar. E uma vez eu era pastor ainda da Igreja Batista do Redentor, era sábado. Os jovens tinham preparado um programa muito grande, e com tudo que tinha direito. E aí eu estava, acho que sentado assim no banco na frente, e quem conhece o Redentor sabe que é bem parecido com aqui, né? E eu orei assim e falei: Senhor, só veio 2 pessoas. Aí eu me lembrei da minha adolescência. Às vezes eu sou filho de pastor, eu preparava umas programações, e não é de agora não, chovia e não vinha ninguém. Ficava eu na igreja lá sozinho, templo para 600 pessoas lá, 400 pessoas, eu sozinho um sábado à noite lá. Mas aconteceu que nesse dia no Redentor, Deus respondeu minha oração. Ele falou assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, não é a quantidade de gente, é quem está com a gente. Você precisa aprender essa lição. Precisa aprender essa lição de Jesus, que só começa a festa quando ele chega. Pode ter a multidão, mas não tem nada, porque o Senhor Jesus não chegou. A nossa oração, minha alegria, é que Jesus está aqui. Que Jesus esteja sempre com os irmãos, que Ele esteja no seu coração, que você nunca deixe Ele ir embora. Você diga: Senhor, não vai, fica comigo hoje, e Ele vai cear com você. Ele mesmo diz: eis que estou à porta e bato. Jesus quer entrar. Jesus já entrou e Jesus já está aqui. Queria orar por você. Pai querido, nós exaltamos o Teu nome, nós declaramos que o Senhor é o principal, o Senhor é o primeiro, o Senhor é o último, o Senhor governa sobre todas as coisas. Tudo é Teu, tudo é para a Tua glória. Nós somos para a Tua glória. O Evangelho é para a Tua glória, a cruz é para a Tua glória, a ressurreição é para a Tua glória. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Ó Deus, que todas as pessoas saibam que existem para a Tua glória, e que esta igreja, Igreja Batista Nova Esperança, seja um farol a iluminar a Tua glória nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Parabéns, igreja, que Deus abençoe.